Glória a Deus. Graça, misericórdia e paz. Pode sentar. Muito obrigado. A senhora é linda, viu? Deus te potreja. Vamos, esse finalzinho dessa música, você pode até mesmo sentadinho aí. Eu queria pegar o finalzinho dessa música e eu queria que o autor da música, que eu não sei nem quem é, ele nos permitisse, mas você vai cantar ela agora e você vai esquecer a letra que você conhece dela e você vai cantar ela em outras línguas. Esse mesmo ritmo em outras línguas. Dá certo fazer isso? Dá. A Bíblia fala sobre 9 dons do Espírito Santo e apenas um deles a gente tem o controle de começar e parar a hora que a gente quiser, que é o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas. Então eu quero que você pegue o finalzinho dessa canção, vocês vão ministrando também, aproveita para adorar também, só para a gente criar aqui esse ambiente, deixar esse ambiente bem carregado de manifestação de Deus, que presente Ele está. Aleluia, aleluia. Vou dar uma força para vocês, vou deixar eles cantarem em português e você, ou na língua deles aqui, você vai cantar em outras línguas aí. Puxa a música como você conhece. Vamos pegar essa. Santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso. Que sorocô, recombra narayara candaraba, o que recorro coroco, sorocô rababai recondro chodro condro bababa saracondro badarayara. Rababa. Aleluia. Sou devastute que manasho do corroba cassiri candarabadash. E manai condosso doro condrie bracahai. O meu espírito se move buscando adoradores. E eu digo a cada um de vós, não temais, porque foi do meu agrado dar-vos o reino. A vida que você espera de gozo e alegria, já tenho vos destinado. O vosso fim feliz foi eu quem determinei. O vosso triunfo foi eu quem conquistei. Vós sois meus, eu vos amo. Sois ovelha do meu pasto, conheceis a minha voz. Sejam guiados em alegria e paz pelo meu Santo Espírito. Meu Espírito encontra os verdadeiros adoradores. E aos adoradores não lhes falta coisa alguma. Todo aquele que se apegar a mim com amor, eu o tenho livrado e tenho colocado em um alto retiro. Porque Ele conhece o meu nome, diz o Senhor. O Senhor que adora ser adorado. O Senhor que habita no meio dos louvores. O próprio Jeová que se fez carne e em carne no meio dos seus irmãos, adorou a Deus. Deus adorando a Deus no meio dos santos.
Aleluia. Aleluia. A você, Senhor, toda honra, toda glória. A você, Senhor, a você, Senhor. Nós te amamos, Pai. Nós nos rendemos aos teus pés, Pai. Nós te amamos, Pai. Nunca, Senhor, nunca ninguém que chegou, Senhor, clamando a você e te adorando saiu de mãos vazias, Pai. Não vai ser nessa manhã, não vai ser nesse momento, não vai ser na nossa vida, Pai. Você é tudo para nós, Pai. Te amamos muito. Obrigado por Jesus. Obrigado, Pai, pela graça de Jesus. Obrigado pelo amor de Deus. Obrigado pela comunhão do Espírito Santo. Obrigado pelo que você vai nos ensinar nessa manhã. Obrigado pela tua igreja sendo edificada na verdade e ela te dando prazer andando na verdade. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Irmãos, eu quero que você agora fique bem atento, porque onde a igreja se reúne, o Espírito Santo tem liberdade e eventualmente você pode ser usado por algum dom de Deus. E a gente lá na igreja, a gente sempre começa os cultos dando oportunidade para que Deus use também outras pessoas. Se você tem uma língua, uma interpretação de língua, uma profecia, talvez agora seja exatamente o momento para você se mover assim. É comum que aconteça, é uma igreja espiritual, e é comum que aconteça, mas a gente está aprendendo. E se eu errar, a gente vai corrigir e vamos continuar. Amém? Então, se está quietinho assim, se não tem dom, vamos para a doutrina, né? Amém, amém. Muito obrigado. Muito obrigado. Aleluia. Fio. De vez em quando pode cortar o som e eu sempre acho que a culpa é minha. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo beleza. Eu vou dar aqui um bom dia, mas na verdade fica gravado, né? Então pode ser bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou de Fortaleza, meu nome é Cleiton e eu trago saudação para vocês. Muito obrigado. Eu trago saudação para vocês lá da terra alencarina, terra de José de Alencar, um poeta lá que nós temos, né? E trago saudação do Ministério Verbo da Vida, na pessoa do nosso presidente Guto Emery. E é uma alegria estar aqui. A minha esposa, vocês já ouviram aí a voz dela. Dessa maneira, eu quero cumprimentar toda a igreja, né? Eu quero dizer da minha satisfação e gratidão de estar aqui. Eu quero agradecer a liderança dessa casa por me acolher tão bem, na pessoa do apóstolo Gleison e Marina, que não só dessa vez, como também da outra vez, né, que nos recebeu e foi uma bênção, e poder desfrutar da casa de vocês, da companhia dos meninos. E eu vou dizer, pessoal, vocês têm muita sorte, né? Assim, Deus tem um carinho especial por vocês, por dar uma liderança assim. Esse pessoal leva Deus a sério mesmo, não é? Seja no microfone aqui, seja na vida particular, eles levam Deus a sério. E eu fico feliz de estar ao lado, de servir de pessoas com essa qualidade. Eu também estou dizendo aqui que hoje eu me sinto, né, um leão na cova dos Daniéis, de estar no meio de uma liderança que ele está levantando tão forte. Pastor Tarcísio e a reverenda Elisângela, a Eli, não é? Muito obrigado pelo carinho e pela maneira que sempre nos acolheram. Pastor Francisco e Raquel, pastor Marlon e Joana, e pastor Marcelo e Amanda. Muito obrigado no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu costumo dizer que quando Deus fez igreja, Ele fez pensando num cara como eu. Eu sou totalmente dependente de igreja. Você sabe aquele cara que só faz musculação se for para academia? Você conhece alguém assim, não? Ginásio, né, aqui? É ginásio? Você sabe alguém que só faz academia se for para o ginásio? É meu caso. Eu já comprei esteira, botei em casa, ela quebrou e não funcionou mais, porque Deus, quando pensou em igreja, pensou em pessoas como eu. Eu sou totalmente dependente da igreja de Deus. E Jesus também é muito possessivo com ela. Ele disse, a minha igreja eu edificarei. Ele é todo possessivo, né? Todo assim com ela. E eu fico feliz, porque Ele ama a igreja nesse nível. Não é? E eu estou feliz porque estou aqui e porque estou com a igreja de Deus. Então, eu cumprimentando assim os irmãos, eu fico bastante contente. Eu sei que essa obra é uma obra nova, como também é uma obra nova a que eu estou lá em Fortaleza. E algumas obras novas, às vezes, de vez em quando, a gente tem que ter algumas coisas em mente. E eu trouxe algumas coisas aqui para a gente
pensar um pouco juntos. Aleluia, que tempo foi esse, não é, meus irmãos, que a gente viveu, né? Que tempo de dificuldade. O apóstolo Paulo, ele, por 2 cartas na Bíblia e para líderes cristãos, ele começa a saudação dizendo graça, misericórdia e paz para alguns homens. E ele faz esse sanduíche de graça, misericórdia e paz para homens que enfrentavam tempos tão difíceis, né? Que eram líderes, né? E eu penso que para o tempo que a gente está vivendo vai ser assim mesmo. E algumas pessoas tentam romancear a vontade de Deus para esses dias. Tem até igrejas que falam assim, vem para Jesus e pare de sofrer agora, né? E eu de vez em quando passo na frente e digo, eu não sei mentir assim, né? Eu não sei mentir assim. Né? E é bem verdade que existem sofrimentos que não podem mais fazer parte das nossas vidas. É bem verdade. Nunca mais a gente deve sofrer as maldições da lei. Escassez, morte, doença, a gente não precisa mais passar por isso. Mas a gente não pode de jeito nenhum dizer que sofrimentos não faz parte da nossa caminhada cristã. Se a gente achar que isso é verdade, a gente está enganado. Agora, o que a gente tem que distinguir é qual sofrimento é bíblico e qual sofrimento não é. E os sofrimentos que são bíblicos, a gente vai acolher com mansidão, a gente vai ser aperfeiçoado por eles, como o próprio Cristo foi. A Bíblia diz que Cristo foi aperfeiçoado por meio das coisas que sofreu. Agora, quando a gente vai ver o que ele não sofreu escassez, ele não sofreu doença, ele sofreu tentação e venceu, ele sofreu perseguição e venceu, ele sofreu perca de pessoas queridas, pessoas amadas que desistiram de andar com ele. Eu posso te dar um exemplo de alguém que ele amou muito, que foi o jovem rico, e o jovem rico foi embora, e o Senhor queria colocar ele na equipe, mas perdeu ele na equipe. Então, são perca e são sofrimentos que fez com que Cristo aprendesse por meio também de sofrimento, como todos nós. Mas o sofrimento é algo inerente, e a gente não pode fugir dele, mas a gente pode excluir aquele sofrimento que Deus não quer na nossa vida e ficar com os que Ele quer. Agora, eu não estou aqui essa manhã para falar de sofrimento não, porque tem gente com uma cara assim, diz, rapaz, eu vim mais para rir do que para sofrer, né? E eu não quero falar de sofrimento não, eu quero falar de alívio de sofrimento, mas eu quero mostrar que existe um sofrimento que a gente vai passar e a gente vai viver. Tem alguém aqui que foi aluna minha, foi você? Lá no Porto? Meu Deus do céu, muito bom lhe ver, viu? E que livramento os outros tiveram de não ter passado, né? Por isso, né? Então, deixa eu ler uma coisa aqui para vocês. Vamos lá, deixa eu abrir aqui uma coisa. Lá em João, no capítulo, se você nem quiser abrir, nem abre, só escuta que já está valendo. Lá em João, no capítulo 16, versículo 33, o próprio Jesus diz assim, eu tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Isso é maravilhoso. Jesus está dizendo algumas coisas, ele vem dizendo uma série de discursos, ele disse, mas olha, eu estou dizendo essas coisas para que vocês em mim tenham paz. Diga, em Jesus, eu tenho paz. Pronto, queridos, você tem que entender que em Jesus nós temos paz. E ter paz em Jesus significa que às vezes algumas coisas vão estar fora de ordem, mas você em Jesus tem paz. Eu me lembro quando eu estava lá em Campina Grande, na minha fase de treinamento, eu fui treinado em Campina Grande, aos pés do Bud Maliel, pastor Bud que terminou de me ajeitar, de me treinar, e uma das tarefas que ele me deu foi para tomar conta de menino de rua. Não deu bom não, eu não me dei bem com menino de rua não. Minha temporada foi curta, mas ele me botou para ajudar lá no presídio, e no presídio eu passei 1 ano e 6 meses, qual foi o crime que eu cometi, né? Mas eu fui para lá para ajudar os irmãos lá, não é? E uma vez um detento, dentro de uma cela, ele disse, rapaz, aqui dentro eu tenho paz. E quando eu fui lá na cela dele, vi lá como era a estrutura, o canto de oração, o livro, a Bíblia, o canto de adoração dele, eu falei, rapaz, Jesus está com esse cara cumprindo pena aqui dentro, e está fazendo com que esse cara seja livre. Né? E aqui Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas em mim vocês vão ter paz. Né? Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Diga assim, no mundo tereis aflições. Pronto, campeão, fica sabendo, é do contrato. Jesus já te disse, quando a gente converte, no mundo tereis aflições. Quem já notou que é verdade? Rapaz, a gente já viu, a gente tem aflição, rapaz.
Meu Deus do céu, quando eu vim aqui para a Europa outra vez, tinha que tomar uma decisão, saía do Porto para ir para Londres ou não ia, se fosse, podia ficar não sei aonde, e as aflições, mas sabe, queridos, no meio de toda aquela tempestade, as decisões para tomar, a gente pode fechar os olhos, orar um pouco e dizer, Senhor, o que eu faço? E assim como João, o evangelista, né, João o apóstolo, colocou o ouvido na boca de Jesus, e Jesus sussurrou no ouvido dele segredos, sabe, Deus também vai nos guiar, se a gente tiver com o ouvido atento, Ele também vai nos dizer segredos e vai nos guiar, e nós não vamos nos dar mal. Então as aflições vão vir, mas deixa eu te dizer, Jesus disse, vocês terão aflições, e eu quero que você saiba disso. Rapaz, meu Deus do céu, me converti para me ver livre dessas aflições, sabe, queridos, são diferentes, a gente já falou, são aflições diferentes, mas são aflições, mas tenha calma aí, Jesus disse que você vai ter paz, e que Ele já venceu, se Ele venceu e Ele está te animando, então eu acredito que isso aqui é quase a passagem de Josué do Novo Testamento, né, Josué, tem bom ânimo, seja forte, seja corajoso, e no Novo Testamento nós temos essa palavra de Jesus dizendo, tenha bom ânimo. Aqui não é mais o Senhor dizendo a Josué, é o próprio Cristo, o próprio Deus em carne, dizendo para nós, tenha bom ânimo. Se Josué foi daquele jeito e venceu, nós vamos obedecer e vamos vencer, já vencemos. Nós não somos o exército mais de batalha, a gente é um exército de ocupação, a gente é uma igreja triunfante. Mas eu quero te mostrar isso aqui. Olha, deixa eu só quebrar logo esse romance de algumas aflições que vão chegar na nossa vida mesmo. A gente sabe que Jesus, ele frequentava um lugar sempre, ele sempre ia no Monte das Oliveiras. E eu vou ler para você uma das coisas que aconteceu aqui no Monte das Oliveiras. Diz assim, saindo foi, como costumava, Jesus tinha alguns costumes. Um dos costumes de Jesus era congregar. A Bíblia diz que ele congregava como era o seu costume. E eu acho muito engraçado, em final de pandemia, muita gente demorou a tirar o pijama para voltar para a igreja. Não, eu congrego aqui em casa mesmo, eu assisto pela internet. Queridos, pela internet não funciona não. Quer ver, tu pega um carvão, encosta no fogo, na televisão, para ver se ele acende. Você tem que vir para a igreja, tem coisa que só acontece na igreja. Diga, tem coisa que só acontece na igreja. É na igreja que o teu dom toca a vida de alguém, e que o dom da vida de alguém vai tocar a tua vida. Amém? Então Jesus tinha um hábito de congregar, mas aqui também fala um outro hábito dele. Diz que ele tinha um costume de ir para o Monte das Oliveiras. E aí os discípulos o seguiram. Aí diz, e posto em agonia, lá no versículo mais adiante, o que aconteceu no Monte das Oliveiras. Diga, Monte das Oliveiras. A Bíblia é interessante, a Bíblia diz que Jesus é o pão que desceu do céu e pão nasce na padaria, Jesus nasceu em Belém. A Bíblia diz que Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo e cordeiro nasce na estribaria, Jesus nasceu numa estribaria. A Bíblia diz que Jesus é ungido, o Cristo quer dizer ungido, e ungido se unge com oliveiras. E Jesus foi para o Monte das Oliveiras, aonde as oliveiras eram moídas, espremidas. E aqui Jesus estava sendo espremido no Monte das Oliveiras, para tirar a unção que vem para a nossa vida. E diz que posto em agonia, ele orava mais intensamente. A Bíblia diz que quando Jesus foi colocado em agonia, ele orava com mais intensidade. Eu não sei você, mas quando agonias chegam, quando aflições chegam, é a hora da gente não desanimar, da gente não afrouxar a mão, a gente orar ainda com mais força, orar com mais intensidade. E aí diz que era isso que Jesus fazia, diz que posto em agonia, ele orava com mais intensidade. E diz que o seu suor se tornou como grossas gotas de sangue. Também não é ainda aí que eu quero chegar, mas agora eu quero que você vá comigo para 2 Coríntios 4, 8. Eu quero te mostrar ainda algumas coisas sobre esse tipo de sofrimento que aguarda cada um de nós. Em 2 Coríntios 4, 8 diz assim, 2 Coríntios 4, 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo mortal. Então, deixa eu te mostrar uma coisa ainda a respeito dessa vida que a gente está vivendo. Eu quero que você entenda que a vontade de Deus eventualmente vai te levar para o Jardim das Oliveiras, um lugar onde você vai ser espremido, aonde você vai entrar em agonia. Vamos parar de romancear a vontade de Deus. A vontade de Deus de vez em quando vai nos desafiar a sairmos da nossa zona de conforto. E algumas vezes será penoso para nós, algumas vezes custará alguma coisa, algumas vezes custará a nossa própria vontade. Quando Jesus estava orando ao Pai, nesse mesmo ambiente, ele disse, Pai, eu não quero beber esse cálice, mas se for da tua vontade, eu vou beber. Quantas vontades nós tínhamos ali?
duas vontades. Jesus abriu mão da dele para fazer a do Pai. De vez em quando, queridos, a gente não pode fazer da vontade de Deus, que não é nem o meu assunto dessa manhã, mas a gente não pode fazer da vontade de Deus um self-service, onde você vai passando e diz, santidade, eu quero uma colherzinha. Prosperidade, eita, vou botar aqui 5 colheres. Não, botar 6, não, botar 12 colheres logo de prosperidade. Sabe, queridos, a vontade de Deus, a gente não pode se servir dela como um self-service, não. A gente tem que comer tudo que está lá na mesa. A Bíblia diz, come tudo e não rejeita nada. Mas viver a vontade de Deus para a nossa vida vai nos conduzir a esses montes de oliveira, vai nos colocar em aflições. E aqui nós temos uma relação de coisas, Paulo declarando com franqueza. Às vezes falta essa franqueza em algumas pessoas. Ele diz, somos em tudo atribulados. Diga atribulado sim. Diga angustiado não. Ele disse, somos perplexos. Diga perplexo sim. Desanimados não. Paulo fala, perseguidos sim. Desamparados não. Abatidos sim. Destruído não. Rapaz, às vezes a gente vê uma vida tão de outdoor na vida das pessoas, tão de outdoor, tão feliz, que você fala assim, meu Deus, eu devo estar vivendo um evangelho errado. Não é possível. Não é possível, porque eu sou atribulado, eu fico perplexo, eu sou perseguido e eu sou abatido, e esse cara, eu vou contratar ele para fazer propaganda de pasta de dente. Mas, queridos, na vida real que Cristo nos chamou, Ele diz, todos aqueles que querem viver uma vida piedosa sofrerão perseguições. Essas coisas vão nos alcançar, pelo amor de Deus, não confunda sofrimentos não bíblicos, não é sofrer apanhado um marido bêbado, não estou falando sobre isso, nem preso porque roubou, não estou falando sobre isso, não estou falando sobre sofrer enfermidade ou escassez, não estou falando sobre isso, nós estamos falando sobre sofrimentos bíblicos, coisas que vêm se meter no meio da nossa fé, tentar nos tirar do caminho de Deus. Também não é meu tema nessa manhã, nesse momento, mas tem uma ministração que de vez em quando eu falo lá na igreja, a diferença entre tentação e provação. A Bíblia fala que Deus não tenta ninguém, nem pode ser tentado, e a tentação visa nos tirar do caminho, nos enfraquecer, nos derrubar, nos destruir. A tentação tenta fazer isso, a tentação vem do diabo, a tentação não vem de Deus, a tentação é uma coisa que mexe com a carne, quer mexer com alguns impulsos que são nossos, mas a provação vem de Deus. A provação é como um bom cozinheiro que abre uma panela, tira um pouco daquela bebida, daquela comida, bota aqui, experimenta para degustar o que nos falta, para nos completar e nos jogar na próxima fase. Tentação é do diabo, provação vem de Deus para ver se a gente está legal para ir para outro canto, para não colocar a gente no outro canto, colocando a nossa própria vida e de outros em perigo. E às vezes a gente não quer esperar essa provação de Deus e o da nossa liderança, e às vezes a gente diz, eu estou pronto sem Deus ter dito que está pronto. Aí você sai de um período de provação para entrar numa tentação. Aí fica perigoso para a sua vida. Mas também não é o caso que eu quero falar hoje. Mas eu para falar ainda desses sofrimentos ainda, hoje eu estou meio provérbios, né? Quando a gente não sabe direito o que é que vai pregar, a gente fica falando um bocado de coisa. Aí no final você diz, puxa vida, pessoal, não deu tempo, né? Também não vou nem pedir para você abrir a Bíblia. Já foi minha aluna, né? Já passou por isso, né? Já nem abre a Bíblia, ó, já nem está nem aí mais. Lá em Romanos 8,35, a Bíblia fala que quem nos separará do amor de Deus? E aí nós temos uma relação de coisas. A Bíblia fala tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Na relação não tem doença, não tem sofrer do marido violento, não tem nada disso. Veja o que está lá e você vai ver que são perseguições bíblicas. Mas quando Paulo fala sobre essas coisas, ele já fala, passamos por ela, mas a gente vence todas elas. Amém? Agora eu quero te mostrar uma coisa bem interessante aqui. Quero te mostrar aqui. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3 e 4, diz assim, para que ninguém se comova por nossas tribulações, Paulo assumindo que passava tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados. Versículo 4 ele diz, pois
ainda estando convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós bem sabeis. Agora, eu quero que você vá comigo para 2 Coríntios, capítulo 7. E aí sim, nós vamos falar um pouquinho sobre o que eu quero falar com você nessa manhã. Talvez vá virar vigília ou coisa assim. O povo está disposto, né? Uma vez eu cheguei para pregar lá no começo do semestre, eu fui pregar numa igreja e eu cochichei assim no ouvido do pastor. Eu disse, pastor, quanto tempo o senhor quer que eu ministre? Aí ele disse, 2 horas. Eu quase dizia para ele, eu nem sei tanto para isso. E deixa eu te dar aqui uma faixa bônus, já que a gente está falando sobre provação e tentação, e aí é faixa bônus, não tem nada a ver com o que eu estou pregando não, mas não é sobre isso que eu estou pregando não. O título da mensagem não é sobre isso que eu estou pregando, né? Mas eu acho que a gente está em família, a gente pode conversar sobre muitas coisas. Talvez o Espírito Santo tenha tanta coisa para dizer para você, que está feita a minha boca como uma metralhadora aqui. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a voz de Deus sempre terá o som da voz do seu líder, tá bom? Amém? Então não atropele a voz do seu líder, nem desonre a voz dele, tá certo? Quando Deus for falar com você, vai ter a voz do seu líder. Você lembra o pequeno Samuel, quando ele estava lá no quarto dele, e ele ouviu Deus chamando, Samuel, Samuel, e ele correu, foi no quarto dele e disse, pois não, profeta, estou aqui. O profeta disse, estou te chamando não. E isso se repetiu por 2 vezes, até que ele ensinou, olha, quando você ouvir a voz de novo, você diga, fala Senhor, que o teu servo ouve. Por que Samuel confundia tanto a voz de Deus com a voz de Eli? Porque a voz de Deus tem a voz do nosso líder. Então seja quebrantado e obedeça a voz do seu líder. Tem gente que chega na igreja e é acolhido pelo pastor, o pastor ajuda a vida, pastor é uma benção. Daqui a pouco ele faz amizade com alguém e a palavra de alguém vale mais do que a palavra do pastor. Calma aí, rapaz. Tem calma aí. Mas vamos aqui para o que a gente veio para falar. 2 Coríntios 5, 7 diz assim, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum, e nós estamos falando sobre aflições que vai acontecer na vida de todo crente, ou pelo menos é de se esperar. Ele diz que a nossa carne não teve repouso algum. Antes de tudo, fomos atribulados. Por fora combates, temores por dentro. Versículo 6. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou como, irmãos? Vocês estão com a Bíblia aberta aí? Como foi que Deus nos consolou? Com a vinda de Tito. Deus não consolou com um anjo, Deus não consolou com um foguinho, Deus não consolou eles orando em línguas, Deus não consolou eles com um dom, Deus poderia ter feito tudo isso, consolar eles com um anjo, mas Paulo disse que foram consolados com a vinda de um homem, com a vinda de Tito. Aí ele diz no versículo 7, não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado por vós, que Tito havia sido consolado por essa igreja. Aí ele diz, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Pronto, a gente está começando a chegar aonde eu quero. Então eu quero que você escute isso. Paulo estava sem repouso algum na carne, em tudo ele se sentia atribulado. É bom lembrar que ele era atribulado em tudo, mas não angustiado. Ele diz que por fora ele tinha combates, por dentro ele tinha temores. E ele diz que inclusive estava abatido, mas a gente tem que lembrar que Paulo estava abatido sim, destruído não. Aí, o que nós vemos aí, Paulo não nega, nem esconde as aflições que sofria, para estar dentro da vontade de Deus. Agora, o que Deus usou para consolar Paulo foi a vida de um homem. Sabe, queridos, nós estamos numa igreja bem nova aqui, e eu queria deixar aqui uma semente para essa igreja que vai crescer, vai aumentar, vai vir outras igrejas, né? Agora, eu queria dizer que essa semente só vai acontecer e mais rápido se vocês fizerem amigos aqui dentro. Amigos, eu quero falar essa manhã, e aí sim é o nosso assunto, amigos. Paulo fala que foi refrigerado com a chegada de Tito. Tito chegou na equipe e refrigerou o espírito de Paulo.
O poder de consolar os abatidos está na convivência com os nossos amigos. Paulo diz, temores por fora, apertos, aflições, mas quando Tito chegou, nos refrigerou. Você tem amigos aqui que possa te refrigerar, que possa te socorrer? Sabe, queridos, é tempo de fazer, é tempo de fazer. Provérbios 18, 24 diz, o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. A Bíblia diz, Provérbios 27, 17, isso eu quero que você escute bem atenção, porque somente isso é próprio apenas dos amigos. A Bíblia diz, como ferro se aguça, assim um homem afia o rosto do seu amigo. Sabe o que a Bíblia está falando? Que para você ser amigo de verdade, você vai ter que ter uma certa dureza com o seu amigo. Porque um ferro, para amolar o outro, precisa de ter dureza. Só um amigo verdadeiro pode olhar para você e dizer, amigão, cara, bicho, tu tem mau hálito. Mas você pode também ser bem discreto, como a minha esposa, né? Minha esposa, ela chega e diz, meu filho, você comeu minha meia? Queridos, você tem amigos que você dá para eles um documento que ele pode ser franco com você? Se você não faz isso, escolha alguns amigos. Você não precisa fazer com todos, não. Nem todos vão também ter condições para isso, nem maturidade para isso. Mas você deve ter um grupo de amigos que você tem que dar para eles uma imunidade parlamentar, aonde ele possa lhe ofender, dizer tudo que precisar, não é lhe ofender, é dizer tudo que precisar sem que você se ofenda. Porque como é que alguém vai te corrigir se você é um pé de espinho? Ninguém sabe por onde pegue. Pega aonde? Sabe, queridos, você sabe como é que a gente pega com espinho? Com ferro. É assim que você espera. Toda vez que a gente for tratar o mínimo assunto com você, tem que fazer uma reunião de diretoria. Jejuar, nós vamos falar com ele agora. Rapaz, para com isso. Porque fica um espírito de medo no mundo, né? Mas às vezes na igreja tem um espírito de mimimi. A gente fala com a pessoa, aí ele faz logo assim, ó. O beijo começa logo a crescer. Mas dá uma raiva. Aí tem, olha, deixa eu falar, aqui na Europa... agora eu vou cantar como diz, na Europa não tem disso não, não tem disso não, não tem disso não. Mas pessoal, lá no Ceará, eu já perdi membro porque reclamei que chegava atrasado. Deixou de vir para a igreja porque eu reclamei. Eu digo, varão, eu quero que tu pegue a benção toda, varão. Mas eu não sei, aqui no Ceará, no Brasil, existe um arrebatamento às avessas. Começa o louvor, a igreja está aqui. Começa o louvor, a gente começa a cantar, não tem quase ninguém. A gente canta 2 músicas, quando abre os olhos, os irmãos começam a aparecer. Aí a gente vai, canta mais, quando vai, começa, aí aparece mais. É um arrebatamento às avessas. Aí eu fui corrigir a igreja, falei, pessoal, pelo amor de Deus, parece que o cara está em casa, sem querer vir para o culto, ele tem que se convencer para vir. Bora, vai ser bom, bora. Vai ser bom, bora. Porque ele quase não chega, ele chega assim, já chega meio. E você tem que ter pessoal que te corrige, e você não ficar assim, todo zangadinho, todo com raivinha. Tem um momento na vida da minha esposa, que às vezes a gente está trocando ideia, ela diz, meu filho, você fez isso, eu acho que você deveria ter feito assim. E há momentos que eu vou rebatendo e tudo, mas tem hora, irmãos, que a gente tem que fazer um exercício, de deixar o ferro nos afiar, como amigos que a gente precisa ter. Então o que é que eu faço? Eu faço um exercício, de me calar até ela dizer o último farelo do que ela tem para dizer, e não vou me defender, não vou fazer nenhuma observação, não vou dizer nada, eu vou ficar calado, porque se eu bloquear ela de me corrigir, quem é mais que vai ter ousadia de me dizer o que precisa ser dito? Então a Bíblia fala que um amigo, ele afia outro amigo, mas não é sobre isso que eu quero falar. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte, amigos não vão
você vai ter que fazer, seus amigos. Você vai ter que dar voto de confiança, e você vai ter que se permitir também ser ofendido, mas também perdoar fácil. Porque tem gente que diz que tem um pavio curto e se orgulha de dizer que tem um pavio curto. Comigo, meu filho, é assim, ó, bateu, rostinho que mamãe beijou, ninguém vai mexer não. Pavio aqui, ó, é bem curtinho. Ah, pavio é bem curtinho. E ele ainda acha bonito dizer isso, sabe? É o tocha humana. Na igreja tem os tocha humanos, você pega... todo zangadinho. Quando faz parte da equipe do louvor, e eu estou falando, não sei se sou profeta, né? Vai dizer que o cara está desafinado, pai, vamos combinar, deixa o microfone dele desligado e está tudo bem. Ainda combina, o pessoal fala assim, meu microfone está funcionando. Eu ouvi. Porque ninguém quer tratar com o cara, não tem quem pegue no tocha humano. Eu encontrei agora lá na igreja um bababá. E eu fico com vergonha até de dizer isso. Bababá é aquele cara que você passa por ele, tá bababá. Agora pise no pé do bababá. Tem um herói aí da Marvel, né? Me ajude aí, eu sei que termina com Banner. É o Bruce Banner. Ele está aqui nas igrejas, irmãos, direto. Você vê ele assim com uma bíbliazinha na mão. Humilde, né? Pise na mão do Bruce Banner. Pise no pé dele. Vira o Hulk na hora. Rasga tudo. Rasga a roupa. Quer que bote os outros para fora da igreja. E nós somos uma igreja nova, a gente tem que aprender que não vai ser assim não. E que existem conexões que vão salvar as nossas vidas. Eu, quando cheguei na igreja, eu fui amparado por um grupo que estava antes de mim. E esse grupo que me recebeu antes foi que me enturmou na igreja, me ensinou as coisas, virou meu grupo de oração. Mais tarde eu estava amparando eles. Mais tarde eles estavam me amparando. Eu vou dar aqui um exemplo. Quando eu cheguei, Joanice me deu as boas-vindas para eu fazer... Olha, pessoal, pode acreditar, eu já fui dos jovens da igreja. Hoje a cabeça de cotonete, né? Quando eu cheguei, Joanice me deu as boas-vindas, me colocou no grupo de jovens da igreja. E aí mais tarde chegou outros, eu coloquei no grupo de jovens da igreja. Né? Quando depois, um deles, o próprio Armando, acho que alguém aqui conhece o pastor Armando, que abriu a igreja lá em Chapecó, hoje já está lá em Campina. Armando mesmo, quando cheguei, me ajudou na igreja, dando assim, acolhendo, né, como um novo convite. Mais tarde foi meu aluno no Rema. E mais tarde ele estava corrigindo a minha prova do Enem aqui do ministério. A gente faz uma prova doutrinária. Aí o Armando disse, Cleiton, estou corrigindo tua prova. Eu falei, eu quero só te lembrar que eu sou teu professor. E no reino é assim. A gente ora está acolhendo, ora a gente está servindo. E é tão importante, porque talvez você esteja sentado do lado de pessoas que mais tarde vai ser conexões poderosas para a sua vida. Poderosas. Eu estou aqui por causa de uma conexão. Um dia, em 95, minha alma, né, se conectou com a alma do pastor Bud. Olha que conexão. Hoje estamos aqui por causa dessa amizade. O pastor Bud nem está mais aqui conosco, mas por causa de uma conexão. Depois outras conexões vieram. Com o pastor Márcio lá no Porto, com esse casal maravilhoso aqui, com outros casais. E a gente precisa de amigos na igreja. A igreja tem que ser o lugar para a gente fazer amigos. Amigos mesmo, conviver e viver essas conexões. Sabe de uma coisa? Jesus poderia ter feito a obra sozinho, mas ele chamou 12. E ele não procurou ninguém perfeito não, porque se ele tivesse procurado alguém perfeito, não ia dar para fazer o trabalho. Gente bem diferente um do outro. E eu até nem entendo o critério de Jesus, porque Jesus chamou um homem na coletoria, então esse cara era bom de matemática, não sei porque que ele botou Judas para tomar conta do dinheiro. Eu vou até dizer, Senhor, você não podia ter dado outro problema. Você botou um cara desse para tomar conta do dinheiro. Mas Jesus, ele tem a maneira dele de fazer as coisas, ele acredita na gente.
E ele acredita na palavra que ele coloca na gente. Então, Jesus tinha 12 apóstolos, mas na hora que ele mandou os discípulos ir para pregar o evangelho, ele disse que a seara era pouca, a seara era grande e os cearenses eram poucos. Mas mesmo a seara sendo grande e os ceifeiros pouco, ele não mandou os discípulos ir de um em um. Ele mandou ir, mas isso encurtou o poder da equipe, sim ou não? Ele poderia ter alcançado 12 lugares de uma vez, mas ele preferiu alcançar 6. Mas não queria que ninguém fosse só. Amém? Depois ele consegue 70 discípulos. E no caso dos 70, ele mais uma vez podia ter mandado 70 lugares ser alcançado. Mas ele formou duplas e mandou essas duplas ir junto, porque não queria ninguém só. Amém? E agora eu quero te mostrar aqui uma coisa. Quando ele monta a primeira equipe missionária, Barnabé e Paulo, ele também não quer que vá só. Também junta 2 homens para fazer o trabalho. Sabe, está no coração de Deus de não deixar ninguém sem amigo, não. Agora, por favor, se permita fazer amigos, ser o amigo que você quer que seja. Você quer ter. Porque às vezes a gente quer ter, mas não quer ser. E a gente primeiro tem que ser. Agora, se você for e o seu amigo falhar, rapaz, limpa ele, deixa ele pronto para viver de novo. Jesus ajeitou os amigos dele, a gente vai ajeitar os nossos. Eu quero te mostrar aqui uma coisa. Eu queria que você abrisse em Gálatas 5,19. Não sei nem quanto tempo eu tenho aí, mas eu vou fazer uma pose bem bonita, que agora é para foto, e aí eu saio bonito. Gálatas 5,19, diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza e lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. 21, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então nós temos as obras da carne divididas em alguns grupos. Quem já fez o Rema Escola de Ministros sabe disso muito bem. A gente pode dividir as obras, o fruto do Espírito, mas pode também dividir as obras da carne. E nas obras da carne nós temos 3 grupos. O primeiro grupo são pecados que falam de problemas sexuais. Ele fala lá, prostituição, impureza e lascívia, que é a luxúria, sexo sem pudor, pedofilia, erotização e desvio desse comportamento da natureza. O segundo grupo, ele fala, são pecados religiosos, que ele fala idolatria, feitiçaria e heresia. Mas o terceiro grupo é o que eu quero concentrar o nosso olhar nessa manhã, para uma igreja que é nova, para a gente ficar bem atento. O terceiro grupo, ele fala aí, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, invejas e homicídios. Eu sei que mais embaixo ele vai falar sobre bebedice e glutonaria, mas eu quero pegar esses primeiros aí. Ao final desses 3 grupos, você tem aproximadamente, 16 obras da carne. Dessas 16 obras da carne, 8 delas são problemas na área de relacionamentos. 8 delas são problemas de relacionamentos. 8. E você vai ser fortemente tentado a não encontrar seus amigos, ou não fazer seus amigos, ou aqui na igreja, por causa dessas dificuldades. Mas deixa eu te dizer, a gente já está avisado, teremos aflições, teremos dificuldades, e teremos obras da carne querendo se levantar contra as nossas vidas. Mas você vai olhar, você vai cortar elas da sua vida, e você vai ajudar as pessoas a vencer na vida delas. Mas olhe como viver em qualquer lugar, mas principalmente na igreja, talvez na igreja seja o lugar mais fácil. Quando eu cheguei em Campina Grande, a convite do pastor Bud, para ser treinado lá no ano de 97, para fazer o Rema, tinha uma ofensa que você poderia dizer a um irmão, que era o pior palavrão que você poderia dizer a alguém. Era você dizer, rapaz, que comportamento carnal esse seu. Ninguém queria ser carnal. E que coisa boa, é bom que ninguém queira ser carnal. E Paulo disse que uma das características de alguém carnal é que ele está sempre pronto para brigar. Havendo entre vós contendas, não é assim que sois carnais? Um carnal é esse tocha humana. Um carnal é esse incrível Hulk. O incrível Hulk você nem vê, está bem vestidinho lá. Mas rapaz, fez um negócio. O que? O diácono corrigiu meu filho na igreja? O que? Não.
O menino é uma maravilha, sai virando os quadros de cabeça para baixo, pulando por cima das cadeiras. Não pode corrigir esse bebezão, né? Que aí a mãe já quer sair da igreja. Mas deixa eu te dizer, essas 8 obras da carne são de relacionamento. E vão estar em você, e a gente vai ter que te arrancar isso fora. E vai estar em mim, a gente vai ter que tirar isso fora. Amém? Então, igreja é um lugar que a gente vai ser fortemente tentado a se desapontar com pessoas, a se desestimular, a desistir. Mas você está avisado, querido, não desiste não. Tenha bom ânimo. Se aqui é desse jeito, lá fora, impossível. Outra coisa, problema de casa a gente resolve em casa. Aqui a gente tem os pais, tem os irmãos mais velhos. Amém? Então, nós estamos aqui para colocar o nosso talento à disposição de socorrer pessoas. Nós estamos aqui para virar a página na vida de pessoas. Estamos aqui para ajudar pessoas a virar páginas. Se alguém fala, queridos, hoje os melhores relacionamentos que eu tenho foram pessoas, muitos deles foram pessoas que falharam gravemente comigo e a gente perdoou. Se tornaram as melhores pessoas assim. Lembra que Jesus confiou a igreja a Pedro, sim ou não? Sim ou não? E Pedro falhou gravemente. Mas Jesus encontrou condição de perdoar e confiar algo de valor na mão de Pedro. Você tem que ter essa capacidade de perdoar e confiar algo de valor e ficar tranquilo. Amém? Então nós somos levantados por isso. O fruto do Espírito, ele nos capacita a termos esse relacionamento com pessoas. Quando a Bíblia fala para a gente ser longânimo, não é com você não. Não, hoje se eu errar eu estou tranquilo. Posso errar bem muito hoje, que hoje eu estou de... Quando a Bíblia manda você ser bondoso, não é você ser bondoso com você não. Eita, hoje eu vou me ajudar bem muito. Não, não é com você não. Quando a Bíblia manda você ser paciente, não é com você, é com outras pessoas. Agora, existe um reservatório de Deus dentro do teu coração, te dando capacidade para passar por cima de todas essas ofensas, essas dificuldades dos relacionamentos. Relacionar com pessoas. Preste atenção, 16 obras da carne. 8 tem a ver com relacionamento. 8 tem a ver com relacionamento. O resto é para todos os outros problemas, sexuais, religiosos, todos os outros. Mas 8 é de relacionamento. Será que a gente não tem que ter cuidado com os nossos relacionamentos? Agora eu tenho que entender. Então, eu tenho que entender que mesmo que tenha esses problemas, Deus me quer em comunhão. Como eu acabei de dizer, Ele não mandou ninguém sozinho, não montou a equipe de ninguém sozinho. Deus não quer de jeito nenhum que a gente viva solitário. Essa história de solitário é complicada, mas deixa eu te mostrar uma coisa que isso eu quero te mostrar essa manhã. Existe uma farta declaração na Bíblia que contém as seguintes palavras: uns aos outros. Uma farta manifestação disso na Bíblia. Uma das coisas que vem no seu coração, quando a gente diz uns aos outros. Ótimo, muito bom. Amai-vos uns aos outros. Esse talvez seja o campeão do título. Mas eu quero te mostrar algumas coisas que a Bíblia colocou com esse versículo de uns aos outros. Olha só, eu vou ler aqui para você. Em Romanos 12:10 diz: amai-vos cordialmente, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Só nesse versículo a gente tem amar uns aos outros, honrar uns aos outros. E deixa eu te dizer, isso não é uma sugestão. Isso aqui é um mandamento do Senhor. Veja quanta coisa a gente pode aprender com isso. Então aqui temos amor e honra. Em Romanos 14:13 diz: assim que não julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Então aqui nós temos não julgar e não ser motivo de tropeço ou escândalo. Digo, eu não posso ser motivo de tropeço ou escândalo.
o que Paulo está querendo falar com isso? Queridos, Paulo está dizendo que tem um bocado de coisa lícita, um monte de coisa lícita, que ele deixou de fazer para não atrapalhar a fé de ninguém. Por quê? Pelo menos na frente daquele cara, para não atrapalhar aquela pessoa, para não servir de tropeço ou escândalo. E às vezes, irmãos, a gente vai ter que se frear em algumas coisas, em alguns momentos, só para não atrapalhar ninguém. Amém? E é bíblico isso também, esse cuidado, né? Quando é em termos de liderança, e a gente cumprimentou aqui a liderança no começo, a Bíblia diz que a liderança deve em tudo se dar por exemplo. Em tudo se dar por exemplo. E aí Paulo faz a lista lá sobre as coisas. Mas uma das coisas é que ele acrescenta esse detalhe aí, para nós não sermos motivo de tropeço ou escândalo de ninguém. E em Romanos 15, 14, ele diz, eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento e podendo admoestar uns aos outros. Diga, admoestar uns aos outros. Igreja, a gente precisa fazer a escola bíblica, a gente precisa fazer o rema, se for o caso, a gente tem que ter uma vida de leitura da Bíblia diária, nós temos que ter uma vida, a gente pode faltar tempo para tudo, mas o nosso devocional com Deus não pode faltar. Sabe por quê? Porque a gente tem que estar cheio da palavra, porque é cheio da palavra que quando o diabo vier nos apertar, é a palavra que vai nos salvar. Quando Jesus foi apertado no deserto, Jesus venceu o diabo dizendo, está escrito. Está escrito, Bíblia, está escrito, Bíblia, está escrito, não foi assim? O diabo só aguentou 3. 3 está escrito. A Bíblia diz que a palavra de Deus é uma arma de ataque, é uma espada, sim? Não é espada? Aqui eu não sei, no Ceará a gente gosta de andar com faca, eu mesmo já trouxe aqui a minha. O cearense gosta de andar com faca para descascar laranja ou outros problemas que aparecer aí. E aí eu costumo dizer que quando o diabo vem tentar um cearense, daí o cearense, em vez de chamar a Bíblia de espada, né, chama de faca, né? Aí quando o diabo vier, você diz, ó, faca! Ele só vai aguentar 3, né? Ó, faca! Aí ele sai fora. Mas o que é que acontece? Você cheio da palavra, você vai ter condições de, na igreja, no meio dos irmãos, aconselhar um ao outro. Amém. Que é o que Paulo diz, a gente tem que amar, mas não tem que ser motivo de tropeço, mas tem que também, ele diz aí, aconselhar um ao outro, admoestar uns aos outros. A gente não precisa sempre ir no nosso líder, há momentos que a gente vai ter que ir no pastor, ir para um gabinete, mas há momentos que você também pode admoestar, se você estiver cheio da palavra. Cheio da palavra, ele diz que habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Ela tem que habitar em nós abundantemente, mas cheio mesmo. O que mais a Bíblia fala sobre uns aos outros? Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Mais uma coisa para a gente fazer uns aos outros, servir uns aos outros. E se você quer servir bem e coletivamente, a igreja é um ambiente como esse. Lá na igreja eu costumo dizer que uma das primeiras perguntas que você vai fazer a alguém é, você é daqui? A pessoa vai dizer, sim, sou daqui. E a segunda pergunta é, serve em qual departamento? Se você está aqui, você tem que procurar servir em algum lugar. Você tem que começar a colocar seus dons em operação. Você tem que arrumar alguma coisa para você fazer. E sempre terá alguma coisa para fazer. Amém? Mas deixa eu te dizer, seja criativo para servir pessoas. Isso é uma bênção de Deus e um mandamento. Está no meio dos uns aos outros do Novo Testamento. No meio desses uns aos outros que no nosso self-service a gente não quer botar no prato. A gente não quer colocar no prato. A gente diz, não como verduras. Não, mas você tem que ter uma alimentação colorida. Ele disse, eu boto M&M. M&M pode ser colorido, pode ser bem divertido, mas não é saudável. Então a Bíblia fala para servir uns aos outros. Em Gálatas 5:26 diz, não sejamos cobiçosos de vanglória. Que coisa chata.
Que coisa chata, alguém toda hora procurando elogio. Está vendo isso aqui? Fui eu que fiz. Está vendo isso aqui? Fui eu que fiz. E eu era chato quando eu era estudante. No final do ano, uma aluna fazia um cartãozinho para dar para a professora, né? E ela fazia o cartão, comprava um presente. Quando ela ia entregando, eu, professora, isso aí é da turma, viu? Para ela não ter uma glória sozinha, né? A Bíblia diz, não seja cobiçoso de vanglória, irritando-vos uns aos outros. Então, você tem que ter cuidado para não ficar irritando os outros atrás de glória. Esse negócio de ir atrás de glória é uma confusão. Tem uma confusão que Jesus chamou os apóstolos e essa confusão demorou do começo do ministério de Jesus até perto dele ser levado para a glória, que era quem era o maior. Eles viviam disputando quem era o maior, quem era o maior, quem era o maior, quem era o maior. Que coisa chata! E sabe de uma coisa? Quem era o maior roubou deles poder. Chegou um momento que trouxeram um endemoniado, eles já tinham ressuscitado mortos, já tinham expulsado demônios, já tinham imposto a mão sobre todo tipo de enfermidade, já tinham sido curados, mas naquela determinada situação, eles não puderam expulsar demônio. O poder foi embora. E aí trouxeram, Jesus resolveu o problema, mas Jesus resolveu o problema, mas fez duas citações. Ele disse, geração incrédula e perversa. Perversidade é pegar o que é correto e torcer. E eles torceram uma coisa certa atrás dessa torpe ganância, dessa glória, de querer aparecer. Graças a Deus que no Ministério Verbo da Vida a gente não é um ministério de uma estrela só. Eu louvo a Deus, porque até o pastor, o apóstolo me apresentar aqui, ninguém sabia nem quem eu era. Porque é assim, o nosso ministério não é de um homem só não, não é de um nome só não. É a graça de Deus que vai conduzindo em cada um de nós. Então, a gente não pode ser cobiçoso de vanglória, irritando-nos uns aos outros. Ele diz, invejando-nos uns aos outros. Então, nesses uns aos outros, tanto tem coisa para fazer, como tem coisa para não fazer. E deixa eu te dizer, adultério a gente trata rápido na liderança, mas inveja é trabalhoso. Inveja é ruim de tratar, porque é camuflado, é escondido. E vamos ganhar tempo, pessoal, vamos admitir que algumas coisas estão assim em nós e precisam ser lavadas e botadas fora. Tem que ser botado fora. A gente tem que aprender a celebrar com as vitórias, com quem for sendo levantado. Essa igreja é nova, mas muita gente vai ser levantado. E quando cada um for sendo levantado, por favor, ajuda, faz um pix para o cara. Não é porque às vezes a gente fica amando de boca. Vai abrir uma igreja, rapaz, vamos faz um pix para o cara, ajuda ele. Jesus chegou para Pedro e disse, Pedro, tu me ama? Pedro disse, amo, Senhor. Ele disse, faz um pix para mim. Quando ele disse, vai e apacenta minhas ovelhas, não é pedindo um trabalho, não? Quantos maridos não já disse assim para a esposa, amor, tu me ama? Ela disse, ama. Ele disse, vai lá na cozinha, pega um copo d'água para mim. Jesus fez isso com Pedro. Pedro, tu me ama? 3 vezes, viu? Pois apacenta as minhas ovelhas. Deus quer que a gente sirva a Ele, mas por amor. E é muito chato alguém servindo por vanglória, por querer fazer um nome, por querer estar com um nome num cartaz. Se preocupe não, querido. Nossa foto em cartaz não vale nada, é Ele mesmo, é a palavra que a gente cai. Quando alguém vê um cartaz com uma foto de alguém do Verbo da Vida, não vai olhar para a foto, não, esse cara é do Verbo, vai saber o que é que a gente acredita. Esse cara vai orar, as pessoas vão receber batismo com o Espírito Santo, vai ser curado, vai ensinar a palavra, o ensino dele é bom, a foto já não vai valer, só de onde é que ele é. O nosso povo, queridos, a gente vai ter se desapegar dessas vaidades bobas. Outra coisa que a Bíblia manda fazer em Efésios 4:2, com toda a humildade e mansidão e com longanimidade, suportai-vos uns aos outros em amor. Mais uma vez, uns aos outros. O que é suportar? Está aqui, ó. Suportar é o que essa mesa está fazendo com essa garrafa. Essa mesa ela entrou por baixo para promover que a garrafa fique bem bonita, toda exibida aqui, vocês olhando para ela. Ó. A Bíblia está dizendo, queridos, que nós aqui vamos ter que entrar por baixo da vida de pessoas e suspender eles para fazer ele brilhar. E ele vai estar aqui em cima brilhando e a gente suportando eles aqui, ó.
Suportando ele, suportando ele. Sabe por que eu estou aqui hoje nessa manhã? Porque minha igreja está me suportando lá. Estão orando por mim, eles estão orando por vocês, e tem gente lá abrindo e fechando hoje à noite, fazendo as coisas acontecerem, eles estão suportando, e igreja vai ser feita com suportes. Sabe, queridos, houve um momento lá, um combate lá no Velho Testamento, em que um homem de Deus, enquanto ele estava com a mão para cima, o exército prevalecia. Quando a mão dele cansava que baixava, o exército perdia. Veio um do lado, que foi Josué, segurou o braço dele para cá, e veio outro do outro lado, que eu não sei quem foi, mas levantaram, enquanto eles seguravam a mão dele, prevalecia. Sabe, a gente vai precisar fazer isso mesmo, segurar a mão uns dos outros para cima, segurar a mão dos outros para cima, para poder ajudar a vencer. Colossenses 3,9 diz, não mintais um ao outro. Que coisa, né? A gente chegou na igreja e agora a gente ainda precisa de entender que a gente vai precisar falar a verdade uns com os outros. Mas falar a verdade uns com os outros não quer dizer ofender não, viu? Você pode levar, como a minha esposa, ser bem jeitoso e dizer, mozinho, tu comeu minha meia, amor. Não use do fato de não precisar mentir para ser grosso com ninguém, para ser grosseiro com ninguém. Não faz isso não. A Bíblia fala, não mintais uns aos outros. A Bíblia também diz para suportar uns aos outros. A Bíblia fala para perdoar uns aos outros. Se alguém tiver queixa, deixa para lá. Diga, se tiver queixa, deixa para lá. Deixa para lá, irmãos, deixa para lá. A Bíblia fala para nós exortarmos. E exortarmos, às vezes, o exortador, às vezes, ele se torna desagradável, porque quem vai corrigir precisa tocar em pontos delicados. E lá em Tessalonicenses, ele fala, 1 Tessalonicenses 5,11, por isso, exortai-vos uns aos outros. E edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então, a gente tem que se exortar e se edificar. O que é edificar? É construir. Você tem que permitir você ser construído pela vida de alguém. E como o pessoal já está aqui me sinalizando, né, que minhas 2 horas acabaram, deixa eu te dizer uma coisa. Aquela mulher que viveu um milagre do azeite, o que é que o profeta mandou ela arrumar? Panelas. E ele disse, consegue vasilhas, não poucas. Você tem vizinho para te emprestar vasilha? Porque tem gente que é tão desagradável que não vai ter ninguém para emprestar uma vasilha para ninguém. Tem gente que só ia conseguir um frascozinho bem pequenininho, que se tomar de veneno, se tomasse não ficava nem tonto. Mas essa mulher tinha tanto amigo, que disse que ela não precisou nem trabalhar mais na vida. Vê lá, pagou as contas e deu para viver confortavelmente. Você tem amigo para pedir panela emprestada? Sabe, Jesus Cristo tinha um amigo para quando ele está morrendo aqui, ele disse assim, ei cara, toma conta de mamãe. Você tem alguém que você pode entregar a sua mãe? Jesus, ele foi fazer os amigos dele, faça os seus. Igreja é um ambiente para você fazer amigos. Davi fez uma amizade com o filho de Saul, Jonathan. E essa amizade ele foi tão fiel que quando o amigo não estava mais, ele honrou o filho do amigo. Você tem amigos para honrar os teus filhos? Para olhar pelos teus filhos, amar os teus filhos? Jesus teve amigos. E não vá procurar amigo perfeito não, porque você não é. Vá procurar amigos que sejam sinceros, que vocês possam fazer coisas uns pelos outros. Amém? Então aqui é uma igreja nova e de todo o meu coração, se eu posso deixar uma coisa para vocês nessa manhã, vivam uns aos outros. Vivam esse uns aos outros do Novo Testamento, de se edificar, de se corrigir, de ter essa sinceridade, de deixar esses mimimi de lado. Eu sei que às vezes amigos têm que ser desagradáveis mesmo, e às vezes mostrar os nossos erros e a gente não quer ver, mas a gente tem que aprender a andar assim, e se suportar e se aceitar, amém? Então eu agradeço a Deus por essa oportunidade, fica de pé um pouquinho. Tem uma música popular brasileira, e eu quero falar uma frasezinha que ela diz assim, quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém. Então, se você tentar se proteger demais, você não vai fazer nenhuma amizade. Agora, sem amizade, sua vida vai ser muito infeliz. O apóstolo Paulo disse que em meio a todas aquelas dificuldades, ele foi
aliviado pela chegada de Tito. Paulo fala um monte de pessoas que consolaram a vida dele. Ele fala de Priscila e Áquila, que diz que inclusive expuseram a sua vida por causa da dele. Você tem amigos para quando você estiver em perigo, eles poderem segurar a corda e descer você pela muralha? Caras que não vão te soltar aqui. Você tem amigos, como Jesus um dia estava pregando em casa e o telhado começou a se abrir, cair coisa no chão, e uma multidão na casa de Jesus, e o telhado e aquela coisa caindo. Quando Jesus olhou, eram 5 pessoas. Era um paralítico num leito e 4 homens carregando esse paralítico. Você tem amigos da fé para te levar para o lugar do milagre? Gente que vai te carregar. Queridos, você imagina esses caras botando esse paralítico em cima do telhado? O paralítico já não tinha muita coisa, né? Ei, cara, segura aí, segura aí, segura aí, segura aí. Agora a Bíblia fala que quando foi feito aquele buraco, que começaram a descer aquele paralítico no meio, olha o que Jesus falou, disse, Jesus vendo a fé deles. Eu quero ter esses amigos de fé que vão me arrastar para o canto do milagre. Oh, eu louvo a Deus porque tenho. Marina foi intercessora nossa quando a gente estava doente. Jussier ligou para mim e disse, Cleito, tu tá podendo falar? Eu falei, não conseguia, sem fôlego, com Covid. Ele dizia, pois eu faço da minha boca a tua boca. E começou a fazer confissões de fé, você não vai morrer, você vai viver, a palavra está em você. E é tão bom ter amigos de fé que vão levar a gente para o canto do milagre. Não vão deixar a gente morrer, não. E eu acho que Jesus olhou de novo, e Jesus deve ter dito para nós naqueles dias, e vendo a fé deles, uns aos outros, sabe quem é que vai ter esses amigos? Você. Mas a gente vai ter que fazer, e eles vão nascer aqui dentro, vão ser amigos daqui. Então vamos celebrar, aleluia, aleluia.